A prestação de contas relativamente ao ano anterior é sempre um momento politicamente relevante. Trata-se de um documento fundador do escrutínio das políticas aplicadas durante o ano, mas também de apuramento do excedente orçamental que transita para o ano seguinte. O município do Porto tem apresentado de forma sistemática, anualmente nestes relatórios, execuções orçamentais elevadas, tanto do lado da receita como do lado da despesa. Em 2019, mais uma vez, a receita ficou acima do previsto, o que resulta não apenas do bom desempenho da economia da cidade, o que sustentou uma coleta elevada de taxas, licenças e impostos, mas também de um prudente exercício de elaboração do orçamento municipal. Do lado da despesa, num ano de grande investimento em áreas como a habitação e obras públicas, não deixa de ser assinalável uma execução acima dos 83%, em linha com a do ano anterior, que tinha sido 84%, e a maior dos últimos 2 mandatos autárquicos. Destes exercícios, sistematicamente favoráveis à apresentação de boas contas, resulta o trânsito para o orçamento presentemente em execução do maior saldo de gerência de sempre e que permitiu a injeção de quase 100 milhões de euros na gestão municipal. É este saldo que foi sendo construído ao longo dos anos e que muitas vezes a oposição legitimamente criticou, advogando que a Câmara devia gastar mais do que gasta ou deveria reduzir a receita fiscal, que permitiu, sem cortes de investimento, manter essas boas contas. A quebra abrupta da receita, que em 2020 seguramente se verificará devido à crise provocada pelo Covid-19, tem, neste saldo que transita do exercício de 2019, o garante da sustentabilidade das contas públicas do município. Se o município do Porto pode hoje sustentar, sem stress orçamental, obras que a cidade pedia há décadas, como as do terminal intermodal de Campanhã, do Mercado do Bolhão, da reabilitação sistemática e acelerada de todo o seu parque habitacional, é precisamente por não ter caído na tentação da vertigem despesista que, aliás, o eleitorado claramente rejeitou nos mais recentes atos eleitorais autárquicos. Ou seja, seguimos o princípio keynesiano. Em época de expansão, como a que vivemos nos últimos anos, geramos os excedentes que nos permitirão, agora em época de recessão, estimular a economia sem ter de fazer cortes abruptos no investimento ou aumentar impostos. Em primeiro lugar, nós não concordamos que a apresentação sucessiva e ao longo de vários anos de um saldo de gerência desta dimensão constitua um qualquer ato de boa gestão. Ele traduz, na melhor das hipóteses, uma opção política e uma determinada incapacidade em concretizar uma parte muito significativa das despesas previstas pelo orçamento, algumas certamente não imputáveis em exclusivo à gestão municipal. Ele não resulta nem de uma estratégia de poupança, nem de qualquer orientação política keynesiana na política do Executivo Municipal, ao contrário do que aqui foi defendido. Em segundo lugar, rejeitamos também a sacralização da ideia de dívida zero. É que no caso do município do Porto, existiam todas as condições para uma gestão mais equilibrada da sua dívida e compatível com a sua especial responsabilidade em aplicar todos os recursos possíveis para dar resposta às carências mais urgentes das populações. Nós, de facto, durante os últimos anos, a cidade excedeu sempre, em termos do orçamento da receita, excedeu sempre aquilo que estava orçamentado. Sabe porquê? Porque não foi o mérito, não foi da Câmara, foi da cidade. A única coisa que que é o mérito da Câmara, foi não criar entraves a esse crescimento. E esse crescimento surgiu de todas as formas e feitios, nas formas mais diversas. Gostávamos, naturalmente, de ter mais obra concretizada. Qualquer Presidente de Câmara gosta de ter mais obra. Agora, a ideia de que nós estivemos atrás dos outros municípios, que este problema é um problema apenas do município do Porto, está ali. E há uma coisa que nós não fizemos, sabe? Nós não fizemos cativações. Não fizemos cativações, desde que cá estamos. E aquilo que nós apresentamos são boas contas, não é nenhuma obsessão. É a convicção keynesiana de que, em momentos de receita extraordinária, em que a cidade não precisava, de facto, de impacto e de choque fiscal, nós fomos capazes de reduzir a dívida, criando as condições agora em que a cidade vai viver e vive já momentos de desespero, de, se for necessário, contrair essa dívida, e nós podemos fazê-lo. E outros não podem fazer. E essa é a maior garantia que nós podemos dar aos nossos cidadãos. Só por esta diferença, num orçamento de 200 para 300 milhões de euros, podemos ver porque é que podemos ver aqui a resposta à pergunta que muitas vezes o Sr. Presidente faz de porque é que
no mandato anterior, não se resolveram alguns dos problemas da cidade. Porque é que não se resolveu o problema do bolhão? Porque é que não se resolveu o problema de algumas escolas? E porque é que não se fizeram alguns investimentos que agora se tornaram necessários? E criticamos também, e dizemos com toda a frontalidade, criticamos também que o excesso do saldo da gerência. São, deste ano, 98 milhões de anos que transitaram do ano de 2019. O saldo de gerência é, portanto, o maior de sempre e é de tal forma excessivo que, na revisão do orçamento, que foi por nós votada ainda há pouco tempo, apenas uma parcela de 59 milhões de euros está pensada para ser utilizada em função das necessidades resultantes das dificuldades impostas pela pandemia. Em 12 anos, os senhores, não sei o que é que fizeram no bolhão, sei que fizeram 2 concursos, lembro-me eu, ou um concurso, não sei bem, com a Trancrone, assim umas coisas que eu ouvi, acho que o senhor deve saber, que depois ficou em águas de bacalhau, e depois acabaram por pedir à DGPC para fazer um projeto, mas que nunca lançaram, nunca lá investiram um tostão. Tinha um grande projeto para o Palácio Cristal. Nós, quando chegamos, ele estava a cair, o projeto, mas tivemos que pagar o projeto. Andava lá. Tínhamos um ativo, 1 milhão e tal de euros que a Câmara gastou num projeto. O Rivoli fecharam, entregaram esta sala, entregaram isto em saldo. No Batalha, o que fizeram no Batalha foi, durante um tempo, puseram lá a Associação de Comerciantes a fazer umas coisas, deram cabo do Batalha e depois abandonaram o projeto. De uma forma obstinada, os senhores, durante 12 anos, calaram a cultura na cidade. E nós, mesmo em tempo de pandemia, não o fazemos, sabe? Essa é a verdade. Os senhores toldaram a cultura na cidade, como se tivessem vergonha da cultura da cidade. Durante este tempo todo, não baixaram impostos. Não investiram e não baixaram impostos. Mas, curioso, é verdade que conseguiram reduzir a dívida, coisa que os senhores agora nos acusam. Só que, ao contrário de nós, sabe como é que os senhores reduziram a dívida? A vender casas e a vender terrenos e a vender, inclusivamente, equipamentos municipais a fundos imobiliários, a quem depois a Câmara foi alugar a preços elevados, contratos esses com que nós levamos. Essa é a verdade. O PS irá votar a abstenção e esse voto é consentâneo com aquela que tem sido a nossa opção, a nossa orientação de voto nos orçamentos dos anos anteriores e em relação também à às respectivas prestações de contas. E essa abstenção não tem nenhum mistério. O PS reconhece o rigor e a seriedade das contas apresentadas, mas não acompanha o Executivo nem na sua fixação pelo déficit zero, que não confundimos o déficit zero com uma espécie de categoria moral, e também não acompanhamos o Executivo em relação aos níveis do investimento, porque nós temos a convicção de que é desejável e possível não só investir mais, embora nós reconheçamos que há investimento que tem aumentado na cidade, inclusive em rúbricas importantes para o PS, como é o caso da cultura, mas achamos também que é possível executar mais investimento. É claro que nós não ignoramos que hoje em dia executar investimento pode ser trilhar um caminho pedregoso. Não vamos fazer de conta que não é trilhar um caminho pedregoso e sem a possibilidade de avançar em corta-mato, porque é evidente que há toda uma floresta de regras, de leis, de providências cautelares, de concursos públicos, de impugnações, e toda uma floresta legal e procedimental que é preciso atravessar. Em primeiro lugar, muito do investimento que foi feito nos últimos anos. E em algumas coisas viu-se durante esta pandemia, olha, nos meios e recursos da Polícia Municipal e dos Bombeiros, por exemplo. Se não tivesse sido feito então, e agora tivesse sido feito, estávamos piores. Está feito. Da mesma maneira, no Centro de Recolha Animal, apenas para dar um exemplo, que era uma necessidade absoluta e que foi feito. E portanto, muito do investimento que foi feito, e estou apenas a falar de alguns que ainda não tínhamos falado, mas podemos falar também no bolhão, que com certeza estará pronto no próximo ano, e vai ter um grande impacto exatamente na retoma de uma atividade económica na cidade. Se não tivesse sido feito então, estaríamos bem pior. Aquilo que nós podemos fazer, de facto, é reduzir os custos de contexto dos cidadãos e da economia, e isso com certeza que iremos fazer, e temos feito e continuaremos a fazer. Manter os níveis de investimento dentro daquilo, e manter tudo aquilo que tínhamos programado,
e depois ser muito mais cuidadosos e seletivos no investimento. Isto só pode ser feito, de facto, em harmonia com as estratégias do Governo. Temos que ter uma enorme prudência na criação de expectativas. Se isto tivesse acontecido há uns anos atrás, nós estaríamos numa situação mais difícil do que estamos hoje, em que temos, apesar de tudo, foram feitos um conjunto de investimentos que eu creio que tornam a cidade mais preparada. Não pensem que vai ser através da redução de impostos agora que este assunto se vai resolver. Há uma coisa que vos posso garantir. Ao contrário de outras cidades que já estão a aumentar e a anunciar aumentos, nós não vamos aumentar os impostos. Se até agora o problema era o aumento do custo, se até agora o problema que nós tínhamos a não concretização dos contratos públicos, que o Sr. Deputado não percebeu, mas eu depois explico, porque surgiam dificuldades, porque nós tínhamos que lançar concursos e depois não havia quem aparecesse, nós corremos o risco, no futuro imediato, de nos acontecer o contrário, de nós estarmos a fazer adjudicações e depois essas empresas, pura e simplesmente, subitamente, não poderem cumprir com os compromissos. Nós percebemos, por exemplo, durante esta pandemia, que havia obras que foram interrompidas e nós tivemos que permitir que eles interrompessem, justificar e depois comecem outra vez. Mas vamos agora aplicar multas, que é o que está nos cadernos de encargos? Ou seja, todas estas questões vão ter que ser pensadas. Nós vamos ter seguramente atrasos em algumas obras que são perfeitamente justificáveis por causa da pandemia, mas temos que pensar muito bem e temos que pensar com muito cuidado naquilo que nós devemos fazer investimento. O Sr. Presidente da Câmara utiliza a fábula da formiga e da cigarra relativamente à política que a Câmara seguiu. Nós achamos que é mais aquela fábula da raposa e das uvas. Ou seja, é conhecido que a raposa olhava para as uvas e, como não lhes conseguia chegar, dizia que elas estavam verdes. O Sr. Presidente da Câmara, como não conseguiu executar, e isto tem vindo a ser sucessivamente ao longo dos mandatos, ao longo dos vários anos de mandato, e tem vindo a crescer este saldo de gerência, agora diz-se que isto foi um acautelar para os tempos negativos que podiam vir aí. Não, o problema não é esse. Efetivamente, há aqui um problema de falta de execução. É de uma enorme injustiça a crítica que aqui veio fazer da falta de aparente execução do lado do investimento, quando antes lhe disseram e lhe mostraram que as taxas de execução orçamental da Câmara comparam positivamente com as da média do país, largamente, quando lhe evidenciaram que são 68,8 milhões, que é o maior valor dos últimos 7 anos, quando lhe evidenciaram que em 2014 o valor do investimento era de 13,3, passou para 68,8, quando lhe evidenciaram que é um acumulado de 240 milhões de investimento nestes anos, quando lhe evidenciaram que foram mais de 100 milhões só em habitação, quando lhe evidenciaram que destes 68,8 milhões estamos a falar, grosso modo, nas fatias mais significativas vão para a Agroporto, que é para as obras públicas, e vão para a DOMS, que tem a ver com a habitação, e que na habitação tem 36,8 milhões, que comparam com 27,4. Em cima disto tem mais 8 milhões de receita própria da DOMS, que tem a ver com as rendas que recolhe, e que é quase todo ele gasto na reabilitação de casas de volutas, e, portanto, deixe que me lhe diga, é de uma enorme injustiça, mas essa injustiça o Porto sabe reconhecê-la, saberá reconhecê-la depois, no momento próprio também. Não há ninguém no Porto, a não ser que seja da CDU, porque leem todos a mesma cartilha, não há ninguém no Porto que se deixe enganar pelos números que aqui tentou trazer.